Bom dia, irmãos. Bom dia. Desculpa pelo susto, pequeno susto da cidade que possa ter causado em alguns. É que fui atender uma emergência no consultório antes de comparecer, atrasei um pouco para chegar. Muito bem. É uma alegria enorme estar de volta aqui depois de 2 domingos ausentes por causa das nossas viagens de férias. Foi um prazer enorme que Deus nos concedeu. Estávamos na companhia de Zé Cláudia na Cristina e foi uma delícia passear e tirar um tempo para renovar mente, coração, espírito. Em Efésios capítulo 1, vocês podem deixar aberto lá, eu acho que vale a pena. Se você trouxe a sua Bíblia, pode ser no celular, pode ser, se você não tem uma, tem aqui, pode pegar aqui para você. É importante que você abra a sua Bíblia e que você seja tocado por ela. Ela tem poder de mudar as nossas vidas. Então, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso, da sua prisão em Roma. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É um texto talvez um pouco longo, uma oração de Paulo talvez um pouco longa, mas ela é muito clara, muito completa, muito didática, e nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Da última oportunidade que estive aqui, durante a abertura do culto, falei sobre o que nós estamos de fato fazendo aqui. Viemos para adorar a Deus. Nós estamos aqui para afirmar em alto e bom som que Jesus Cristo está vivo. Grave isso. Entenda isso. Absorva isso. Nós estamos aqui para afirmar em alto e bom som que Jesus Cristo está vivo. Se você também crê como eu, ore, cante, proclame com o fôlego da sua alma que Jesus Cristo está vivo. Declare de forma tão inequívoca que se possa ouvir no céu e também nos 4 cantos da terra. Jesus Cristo vive. Amém? Isto é crucial. Foi a minha leitura na última vez que eu vi. E aí eu tenho um quê com palavras. Essa palavrinha me despertou uma curiosidade crucial. Eu sempre, desde criança, me interessei pelas palavras e pelo seu significado, pela origem das palavras. Quando eu tinha apenas 7 anos, eu me lembro na cozinha, tirando a mesa e minha mãe lavando louça,
Eu com um prato numa mão e um copo na outra. Perguntei para minha mãe: mãe, por que prato chama prato e copo chama copo? Por que não é o contrário? Imagina a alegria dela tentar responder e explicar isso. Pergunta para o seu pai, se ele deve saber. Aí meu pai falou assim: porque algum louco olhou para o prato e achou que o prato tinha cara de prato. E olhou para o copo e achou que o copo tinha cara de copo. Para você não faz sentido? Não tem cara de copo? Tem. Não, tá bom, filho, vai brincar. Então, meu pai tinha umas respostas boas para se lidar do abacaxi também. Mais crucial é uma palavrinha que me despertou a atenção. Vocês imaginam por quê, né? É claro que eu fui pesquisar a origem e fiquei até certo ponto frustrado, decepcionado, porque dizem que crucial, né? Nós não falamos do significado, mas falam que um tal escritor e filósofo inglês chamado Francis Bacon usou essa palavra pela primeira vez, ou publicou essa palavra pela primeira vez, em 1620, a partir das cruzes, nos cruzamentos das estradas, onde dois caminhos se encontram, né, e que estaria relacionado à escolha do destino, à tomada de decisões, né? E essa palavrinha vem do latim crux, né? E por isso que essa palavra é crucial em português, crucial em espanhol, crucial em italiano, crucial. Até no inglês é crucial. É uma palavra latina. Mas o significado dela, o que ela quer dizer? Na verdade, o que ela quer dizer é que algo é essencial. Se algo é crucial, aquele algo é essencial, é fundamental, é indispensável, é decisivo. Olha que interessante. Aí eu fiquei feliz. Por quê? Porque Deus usou essa palavra primeiro. E a cruz de Cristo, ela foi decisiva na história da humanidade. A morte de Jesus na cruz é fundamental para a nossa salvação, para termos o perdão dos pecados. A morte de Cristo na cruz é essencial, o pagamento pelos nossos pecados. Indispensável para a nossa salvação. Então Deus usou a cruz para fazer uma divisão na história. Muito bem. Afirmo isso seguramente porque Jesus, no livro de Marcos, 8:31, 9:31, 10:33, são 3 capítulos seguidos e quase que no mesmo versículo, Jesus profetiza, eles estão indo para Jerusalém, os apóstolos não querem que Jesus vá, e Jesus fala, é necessário provar. É essencial provar. Não, mas querem te matar lá, para isso mesmo que eu vim. Para dar o meu corpo, ser morto na mão de transgressores, ressuscitar. Jesus, 3 vezes no livro de Marcos, falou sobre isso. Na última ceia, Jesus falou, ali registrado no Evangelho de João, falou para os apóstolos, versículos 14 até 16. Jesus explica a importância da sua entrega, a sua morte sacrificial, a sua ressurreição, o envio do Espírito Santo, a sua ascensão aos céus. Ele explica em detalhes e reafirma que tudo isso tinha que acontecer. Tudo isso estava previsto no eterno propósito de Deus. Tudo isso era essencial para o plano de Deus. Jesus está dizendo, tudo isso é crucial. Sua vinda ao mundo era crucial. Sua morte na cruz era crucial. Sua ressurreição era crucial. Sua ascensão aos céus era crucial. A vinda do Espírito Santo era crucial. Quando olhamos para Romanos 10, vemos que a fé em cada um de nós é crucial.
a pregação da palavra é crucial. Quando olhamos para João 3, Jesus conversando com Nicodemos, nós entendemos que nascer de novo é crucial. Confirmando por Marcos 16, 15 e 16, onde Jesus diz, que é crucial nascer de novo. Quem crer e for batizado será salvo. Por Atos 2,38, quando Pedro estava pregando para os primeiros ouvintes do Evangelho, e ele diz: irmãos, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. Então nós entendemos pelas Escrituras o que é crucial na nossa vida, na vida cristã. Tudo isso para chegarmos até o texto de hoje. Efésios capítulo 1. Trata-se de uma oração de Paulo pelos irmãos da igreja em Éfeso, uma igreja que ele estabeleceu durante a sua segunda viagem missionária. Paulo, que agora estava preso em Roma, escreve e ora pelos irmãos para que, qual era o objetivo da oração? O que Paulo buscava? O que Paulo afinal pediu a Deus para aqueles irmãos? Ele pediu para que Deus iluminasse os olhos do coração desses irmãos. Versículo 18. E lhes mostrasse o entendimento de algumas coisas. Abrir a visão. Paulo ora para que Deus tire a fumaça, a neblina, e que eles possam enxergar algumas coisas. Só que apesar, todos nós estamos na luz, não é isso que nós acreditamos? Todos nós estamos na luz. 1 João 1,5 a 7 diz, dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Paulo ora para que Deus ilumine os olhos do coração daqueles irmãos, que serve para nós entendimento, para que, apesar de estarmos na luz, muitas vezes o nosso coração pode estar no escuro, dentro de uma caixa fechada. Muitos de nós mantêm o coração escondido, protegido, às vezes. O medo, o ressentimento, as dores, mágoas, feridas, perdas, angústias, provações, tudo isso pode servir como uma carapaça, criando uma escuridão no ser interior. E o nosso coração, apesar de estarmos na luz, pode estar no escuro. Paulo ora para que Deus remova essa caixa, essa cortina de fumaça que embota a visão, e ilumine o nosso coração para que possamos enxergar com os olhos da alma 3 coisas cruciais para a vida cristã. Está aí no seu versículo 18 e 19. Primeiro, que Paulo quer ver iluminado a esperança do chamamento de Deus. Nós precisamos entender que o antídoto que remove toda essa nuvem negra que obscurece o nosso coração é a esperança. A esperança é a cura. Ela é o remédio, é o antibiótico. É ela que remove toda essa capa
de problemas, de coisas, de questões que obscurecem a nossa alma. Muitas vezes, repito, nós estamos na luz, mas o nosso coração está no escuro. E a esperança é a ferramenta de Deus para libertar o nosso coração dessa prisão. Deus nos chamou para vivermos uma vívida esperança, na certeza da nossa vitória. Já não somos cidadãos do mundo, mas somos a família de Deus. Como diz o verso 23, somos seu corpo, o corpo de Cristo. Somos a plenitude de Deus, a plenitude daquele que a tudo enche, preenche, dá sentido, dá significado em todas as coisas. A igreja, nós somos a plenitude de Deus. Onde Deus está manifesto no mundo. Hoje, nesta era cristã que nós vivemos, na igreja. Se nós não tivermos consciência que somos a voz de Deus no mundo, nosso coração vai ficar lá no escuro, né? E a nossa vida será desperdiçada. É necessário ouvir a voz de Deus, a palavra da verdade. É o remédio que dissipa toda essa escuridão. Colossenses 1, 13 e 14 diz que nós somos retirados por Deus do império das trevas e transportados para o reino do seu amor, do amor do seu Filho, Jesus Cristo. Estamos na luz. Então, vivamos na luz. Sejamos luz para este mundo. A segunda coisa que Paulo gostaria que fosse iluminada, né, nos nossos corações é que nós tivéssemos entendimento de qual é a riqueza da glória de Deus como herança nos santos. Versículo 18. Muitas pessoas têm dificuldade para enxergar as riquezas da glória de Deus em nossa vida. Se eu perguntar para você que crê, que tem fé em Deus, que acha que Deus é maravilhoso, escreva para mim. Quais são as riquezas da glória de Deus que você recebeu como herança na sua vida? Às vezes, o cristão tem dificuldade para enumerar essa lista, para transformar isso em ideias, conceitos claros. A riqueza do perdão vem em primeiro lugar. Porque se éramos do mundo, escravos do pecado, separados de Deus por causa da nossa desobediência, o perdão entra como primeira riqueza. Nós fomos comprados por preço. Jesus pagou um alto preço para que tivéssemos perdão. Nossa alma contaminada do pecado foi lavada no sangue do Cordeiro. Somos limpos, somos livres. Isso é riqueza da glória de Deus, como herança para os santos. Não precisamos nos esconder, nem tampouco andar com a cabeça baixa. Fomos libertados pelo sangue de Jesus. Por isso, a cruz é algo crucial na obra de Cristo. Porque foi através da sua morte sacrificial na cruz que Jesus nos libertou do pecado. E nos deu o perdão. Fomos comprados por preço, fomos adotados por Deus como filhos. Não andamos por aí como vira-latas, como cachorros sem dono. Somos a igreja de Deus, a plenitude daquele que a tudo enche. E enche com o quê? Qual é a riqueza da glória de Deus que nos enche, que nos preenche? A suprema riqueza da sua glória nos dá o seu Espírito Santo habitando em nós. Deus nos inunda com amor que o mundo não pode dar.
Deus nos transborda de paz, uma paz que o mundo não conhece e não pode oferecer. A alegria não está ligada aos fatos circunstanciais que nos envolvem, mas uma alegria que vem de Deus, de entender que fazemos parte do eterno propósito daquele que é eterno, tudo criou, e tudo sabe, e tudo pode. Paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quantas bênçãos, quanta riqueza da glória de Deus nos é dada, outorgada pelo Espírito Santo, gratuitamente. Deus derramou sobre nós sua misericórdia, e a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela é infinita. Uma capacidade de nos redimir e de nos renovar a cada erro e a cada arrependimento. O lavar regenerador do Espírito Santo, como o título, diz lá Paulo escrevendo para Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Somos ricos, somos afortunados. Celebre isso. A suprema riqueza de Deus, da glória de Deus, preenche cada um de nós. Por que andarmos de cabeça baixa? Por que vitimismo? Terceiro, versículo 19. Paulo pede que Deus ilumine o coração dos efésios, para que eles entendam qual a suprema grandeza do seu poder. O poder de Deus. O poder de Deus que atua em nós, muitas vezes, escurecidos em nossos corações, sentimos fracos, impotentes, derrotados. Paulo orou para que Deus dissipasse os sentimentos de fracasso e os pensamentos vitimistas que obscurecem nossa visão do que realmente temos, somos e podemos. Lembra que Paulo escreve isso de uma prisão. E embora ele, Paulo, estivesse preso, o Evangelho não estava. O poder de Deus não estava. E 2000 anos depois, o poder de Deus está se manifestando aqui em Salto, no meio de nós. Consegue entender, enxergar o poder de Deus que rompeu as grades daquela prisão? Lá em Roma, 2000 anos atrás, e se esparramou pelo mundo todo. Esse é o poder de Deus. Nós temos o perdão, o amor, o poder do Espírito de Deus agindo em nós. Nós temos isso. Nós somos ricos, dignos, filhos do Altíssimo, igreja de Deus, corpo de Cristo, cidadãos do reino, como bem descreve Pedro, lá em 1 Pedro 1,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos tudo. Paulo escreveu isso em Filipenses 4,3. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tenta imaginar isso, porque é o exemplo que Paulo vai usar na oração. Jesus Cristo morto. Jesus Cristo sepultado num túmulo de pedra, escavado na rocha. O túmulo lacrado e fechado numa rocha enorme, que usava vários homens para rolar essa rocha. Paulo diz nos versículos 19 e 20. Esse poder de Deus, essa suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder, Deus exerceu em Cristo primeiro, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita
lugares celestiais. Deus ressuscitou Jesus. Isso não é qualquer coisa. A ressurreição de Jesus é crucial. A ressurreição de Jesus é fundamental. A ressurreição de Jesus é essencial, é decisiva. Se Jesus não houvesse ressuscitado, o que nós estaríamos pregando aqui? Uma religião? Percebe? A diferença e o impacto que tem isso na história divina, a ressurreição de Cristo era crucial. Por isso, Deus exerceu o seu poder e ressuscitou dentre os mortos. E Deus estende a nós esse mesmo poder. Existe algo demasiado difícil para Deus? Não. Nada. Nada é difícil para Deus. Segundo Timóteo 1:7, quando Paulo escreve para o amigo Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Efésios 6, nessa mesma carta que Paulo escreve aos Efésios, fala da armadura de Deus e de todo o poder de Deus oculto em nós, que já está em nós. A gente só tem que tomar essa armadura de Deus, a espada da palavra, o escudo da fé, a capacete da salvação, a couraça da justiça, etc, etc. Você vai lá e você se veste como um filho de Deus, na fé. O poder do Evangelho para a salvação, Romanos 1,16. O poder do selo do Espírito como garantia, Colossenses 1. O poder de que o inimigo jamais pode nos tocar, carta de Tiago. Quanto poder Deus derramou sobre nós. Esse poder é nosso, está à nossa disposição, basta usá-lo, basta se servir desse poder, basta pôr em prática, ter fé, acreditar e realizar, porque Deus quer fazer a obra. Jesus disse: se você crer em mim, muito mais obras você fará do que você tem visto até hoje. Jesus prometeu isso. Jesus disse isso. O poder da palavra como guia, o poder da esperança como remédio para dissipar a neblina do medo, da angústia, da dor, o poder do Espírito Santo para frutificar, ou como consolador, conforto, como advogado. Deus exerceu primeiramente esse poder em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos e elevando Jesus às alturas, à vista de todos. Isso é poder ou não? A gente assiste uns desenhinhos, uns filminhos de ficção, e lá tem teletransporte, tem não sei o quê. Cada episódio, cada série, cada autor coloca um jeito, imagem, as pessoas se transportarem, né? João conhece todos aí. Então. Jesus não fez nada disso. Não foi teletransporte, não foi nada disso. Jesus foi elevado aos céus diante de todos. Paulo viu ele lá. João viu ele lá. Em pé, o cordeiro ferido, mas em pé ao lado de Deus. Você crê que Jesus está vivo? A ascensão de Jesus é crucial para a nossa fé. É poder de Deus para a salvação de todo mundo, para a intervenção na realidade presente que a gente está vivendo hoje. Jesus está ativo, Ele não está de braço cruzado. Deus exerceu primeiramente esse poder em Cristo Jesus. Ressuscitou Ele dentre os mortos e elevou às alturas. Fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É o que a gente vê aqui em Efésios 20.
Deus reuniu todas essas coisas e colocou como estrado dos pés de Jesus. E o deu à igreja, para que nós fôssemos o seu corpo e Jesus fosse o cabeça sobre todas as coisas, tivesse a primazia e o poder e o domínio sobre todas as coisas. Assim quis Deus. Poder. Portanto, meus amados, cruciais foram a vinda, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Crucial é ouvir, crer, se arrepender, confessar, ser batizado em Cristo Jesus. Crucial é pregar, testemunhar e viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, assim como Paulo, eu oro por cada um de vocês. E dou graças a Deus por cada um de vocês. E peço para que o Deus de toda consolação e glória ilumine os olhos dos vossos corações para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana a todos.